Olá, meus amores do sexto ano, tudo bem? Pois bem, aqui é a professora Adriana Paiva de Artes e vamos falar do nosso livro 1, tema 1. Vamos ver como tudo começou? Como esse papo de artes começou? Em que momento da nossa história começamos a organizar a arte, a perceber que ela estava surgindo? Pois bem, galerinha, foi na pré-história. Aqui a gente tem um exemplo de uma arte rupestre. O que é uma arte rupestre? É a, são os desenhos, melhor dizendo, são os desenhos feitos em superfícies rochosas, que podia ser o interior das cavernas ou as paredes, né, dos leitos dos rios e tal. Aqui a gente tem uma dessas pinturas rupestres e se a gente observar bem, o que será que essa imagem está mostrando para a gente? Quais são os elementos que a gente encontra nessas imagens? Então, a gente percebe que tem alguns animais, a gente percebe que tem alguns humanos, né, uns bonequinhos palitinhos por ali. De que materiais, né? Quais foram os materiais que esse homem pré-histórico usou para fazer esse tipo de desenho? A gente tem que pensar que são rochas. Então, dois materiais básicos, um para dar forma e outro para dar cor. Essa cor era tirada de sangue de animais, de sementes, de minerais. Beleza, então a cor está resolvida. E a forma? A forma, geralmente, eles pegavam alguma outra pedra que cortava a pedra em que eles estavam desenhando. Então, eles sulcavam, né? Eles cavavam essa pedra para poder deixar registrado o seu desenho. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, ela foi feita num sítio arqueológico no Piauí. Sim, nós do Brasil também tivemos pré-história. A gente acha que pré-história foi só no Velho Continente. Não, nós também tivemos. E você acha que essa imagem pode ser considerada arte? Sim. Por quê? Nós já vimos nas nossas aulas anteriores que a arte vai ser uma maneira que o ser humano tem de registrar tudo aquilo que ele vê e tudo aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. Nessas imagens, o homem pré-histórico ele não estava desenhando para falar assim, cara, eu vou ficar famoso no futuro. Não. Ele estava desenhando para poder deixar registrado ali na parede aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Nessa imagem que nós estamos vendo, é uma cena de caça. Mas ele também registrava o seu dia a dia, que não era apenas o caçar, era o culto aos deuses, seus rituais de música, de dança, suas ações cotidianas, tá bom? Aqui, o período pré-histórico, vocês já viram, vão ver em história, que ela é dividida em dois grandes períodos, né? Neolítico e o Paleolítico. O Paleolítico, o ser humano pré-histórico dessa época, ele era nômade, ou seja, ele não tinha residência fixa. Ele ficava um tempo no lugar, né? Daqui a pouco ele se mudava para outro lugar e daqui a pouco ia para outro lugar. Ele vivia o quê? De colheita de sementes, né? De caças que ele fazia por ali. Então, nessa época, a arte desse homem pré-histórico, os registros de pintura desse homem pré-histórico, a gente vai observar que as imagens elas são um pouco, entre aspas, irreais, né? Então, quando a gente observa esse animal, o corpo está muito grande em comparação ao tamanho da cabeça. Você não vê um naturalismo, né? Você vê o registro, olha só as perninhas, as pernas, né, desse animal aqui estão finas demais para poder suportar o tamanho desse corpo, né, o tamanho dessa proporção aqui desse animal. Então, se a gente compara essa imagem aqui do período paleolítico com essa outra aqui do período neolítico,
né? No período neolítico, esse homem já descobriu o fogo, já descobriu a roda, já ele fixou residência num determinado local, ele já dominava a natureza com suas técnicas de agricultura, né? Ele já caçava os animais. Caçar os animais, eles sempre caçaram, né, galerinha? Mas, enfim, já tinham técnicas mais sofisticadas de caça para a época. Então, a gente observa um maior naturalismo no desenho dessas imagens. Então, por exemplo, esse animal aqui, ele está muito mais próximo do que seria um animal real do que esse outro animal aqui do período paleolítico, tá certo? Esses seres humanos, eles não são apenas o boneco palitinho. Vocês ainda estão percebendo que eles não estão detalhados, mas você já percebe, olha só aqui, olha, você já percebe uma coxa, você já percebe desenho de coxa, você já percebe aqui, olha, um desenho de quadril, né? Você já percebe aqui um estudo de braço, o antebraço um pouco mais largo, né, o braço mais largo um pouquinho do que o antebraço. Uma das características do período paleolítico que nós podemos ver dessas imagens das mãos em que você tem imagens em negativo, como é o caso dessa imagem aqui. O que é imagem em negativo? Coloca a mão e pinta ao redor. Né? Quando você tira, você tem o formato da sua mão. Então, aqui, ó, vou usar essa mão aqui. Ai, gente. Aqui, ó, essa daqui é uma imagem negativo. Essa daqui também. Essa aqui também é uma imagem negativo, certo? E a imagem positiva, você passa tinta na mão e carimba na parede, certo? Essa pintura, veja bem, gente, 9.000 anos antes de Cristo, que fica na caverna da Curva de las Manos, em Santa Cruz, na Argentina. Então, não só o Brasil teve arte rupestre, né? Teve pré-história. A gente percebe que toda a América teve também. Mais uma pintura aqui do período neolítico. Outra coisa que eles não tinham noção é da questão da perspectiva. Então, era muito comum você ver imagens sobrepostas, uma imagem desenhada por cima da outra. Tá? E outra coisa também que não se tinha noção nessa época era a questão de proporção. Então, vocês vão ver um animal grande demais, outro pequeno demais, sem essa preocupação que nós percebemos nos desenhos, né? Mais para frente, né? Do século XV, XVI, do Renascimento em diante, uma preocupação em você representar proporcionalmente e de forma perspectiva as imagens. Aqui não, né? Não se tinha essa preocupação. Vamos falar de arte rupestre brasileira, tá? A nossa arte rupestre brasileira, ela aborda dois temas em suas pinturas, que é o tema naturalista, com figuras humanas, e desenvolvendo as atividades cotidianas, e a forma geométrica, onde você observa mais pontos, traços, espirais e formas variadas. Então, aqui nós temos dois exemplos. Esse primeiro exemplo aqui, do sítio arqueológico em Roraima, sítio arqueológico Pedra Pintada, que nós percebemos, né, a forma geométrica nessas gravações. E nós temos essa daqui do sítio arqueológico da Serra da Capivara, um dos primeiros sítios arqueológicos brasileiros, que fica no Piauí. E você repara essa aqui mais naturalista, né, desenhando com a representação dos animais de caça. Certo? Vocês estão observando que eu estou falando em sítios arqueológicos. O que são sítios arqueológicos? São lugares onde você, lugares físicos, onde você vai estudar
a história passada através de objetos que você vai encontrando nas escavações. Aqui no nosso país, os sítios arqueológicos, eles são tombados e protegidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, chamado de IPHAN. O tombamento, como é que acontece um tombamento de um sítio histórico? Primeiro, você precisa reconhecer o valor cultural que aquilo tem. Então, aqueles objetos encontrados nesse sítio arqueológico são importantes para a gente entender e descobrir e desvendar a história daquela localidade? No caso positivo, eles são tombados, né? Tombados, eles são inscritos no livro de tombo, eles são protegidos e passam a ser responsabilidade do IPHAN e do Estado, porque o IPHAN é um órgão protegido pelo Estado brasileiro. Tá bom? Muitos artistas contemporâneos, eles utilizam a pré-história para poder fazer arte. Nesse caso aqui, nós temos a artista Érica Verzutti, que ela pegou objetos que lembram esses objetos encontrados nos sítios arqueológicos. O Sambaqui é um tipo de sítio arqueológico, e misturou com objetos do seu próprio estúdio para poder montar essa obra de arte, né? Que o nome dela é Cemitério com Franja, feito em 2014. Nos nossos exercícios de hoje, a gente vai se inspirar nesse homem pré-histórico que registrou o seu tempo. Então, ali no tempo pré-histórico desse homem, ele foi registrando a caça, foi registrando a sua música, né, sua forma de dançar, o seu culto aos deuses, as suas ações cotidianas. Então, você, hoje, que vive no século 21, 2021, vai pensar em algo que você considera importante dentro da sua sociedade, dentro da nossa sociedade, e você vai registrar. Só que você vai registrar usando as técnicas pré-históricas, tá certo? Usando esse tipo de desenho para poder registrar o que você acha importante hoje em dia. Tá certo? Eu gosto de televisão, achei a internet legal. Eu gosto de tecnologia. Eu gosto de cinema, eu gosto de teatro. Eu vi uma coisa importante na internet que eu quero registrar, uma descoberta nova. Você vai usar a sua criatividade para registrar uma descoberta, né? Algo interessante hoje, usando as técnicas pré-históricas. Galerinha, qualquer dúvida, pode me chamar no Clesep ou no chat do Teams, tá bom? Beijos!